Querida, boa Tudo noite, bem? Boa tudo bem? noite. Como Tudo bem? vai? Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, eu acabei não apresentando aqui, já te chamei logo na sequência quando eu entrei. Então, eu vou iniciar aqui esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre o tema desse nosso encontro hoje, né? Que é a importância da família no processo terapêutico do desenvolvimento global das crianças. Então, a Maia é uma querida influenciadora, trabalha direto com a maternidade atípica, né? As mulheres empoderando. Maia, é um enorme prazer estar aqui com você. Nós tivemos uma prévia onde você me falou um pouco da sua história, dos seus desafios. E é muito bom quando, não só como profissional da saúde, da educação, quando nós encontramos mães com o mesmo propósito, né? Com a mesma atitude, com a mesma prática, com a mesma linha de pensamento. Então foi um enorme prazer assim entender um pouco da sua história, de como você conseguiu ajustar tudo isso que hoje você vai falar um pouco aqui também, compartilhando, falando dessa linda trajetória. Dicas para as mães também, que você fortalece diariamente, né? Empoderando, potencializando na questão do digital. E, e isso é muito bom. Mais uma vez eu quero te agradecer por estarmos aqui hoje. E aí, Mai, bom, eu vou me apresentar porque eu não sei se todos, eu acredito que tenhamos convidados novos e essa live vai ficar gravada, então provavelmente outras pessoas vão estar aqui nos assistindo. E para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho brevemente. Eu sou a Silvia Bose, profissional da saúde, da educação, neuropsicopedagoga, especialista em autismo, em desenvolvimento infantil, analista do comportamento, perita judicial, finalizando meu mestrando em atenção precoce e também agora graduando bacharelado em psicologia. Então, é com muito carinho, com muito amor que hoje eu estou aqui para trocar um pouquinho. Além disso, sou mãe atípica da Valentina, que é uma linda menina, né, que vem se desenvolvendo dentro das suas potencialidades. E essa sou eu. Então, Maia, agora eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe em qual momento as pessoas vão estar nos assistindo, mas sejam muito bem-vindas. É sempre uma grande honra para mim em trazer a minha experiência de forma que outras mulheres também se inspiram, porque em outro momento eu precisava dessa força. E eu encontrei em outras mulheres também, outras mães, e a gente precisa retribuir aquilo que a gente ganha ao mundo, né? É tão bom assim a gente gerar essa egrégora de pessoas que realmente querem fazer a diferença. Eu entendo, e inclusive até a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Silvia? Que nós mães é que levantamos o autismo, nós mães que levamos a informação para as pessoas, porque o autismo está aí há muitos anos, só que ninguém falava disso, era um tabu. Então, quando as mães começaram a compartilhar aqui suas experiências nas redes sociais, porque a internet também tem um lado bom, as pessoas precisam entender que nem tudo é ruim, as telas, enfim, mas a gente veio compartilhando aqui as nossas experiências e com isso ajudamos outras mães, porque a gente sabe que não é todas que têm assim um custo de vida que possibilite ela ter um acesso a uma psicóloga, ao filho ir nas terapias. Então, isso que a gente faz aqui de trazer informação é algo assim que eu vejo como um respiro e um acalento às famílias. Então, eu sou Maiara Maciel, eu gosto que me chamem de Mai Maciel. Eu sou hoje mentora de mulheres aqui no digital. Eu ajudo mulheres a vender sem aparecer, a ganhar comissões, podendo cuidar dos seus filhos em casa. E isso é muito bom porque eu encontrei nesse nicho também uma fonte de renda aqui para mim. E também eu auxilio mulheres que são já empreendedoras, que querem vender o seu produto ou o seu serviço nas redes sociais e não sabem por onde começar. Então eu auxilio todas as mulheres de alguma forma e venho trazendo sempre esse meu papel social aqui enquanto mãe, trazendo acolhimento, trazendo informações, porque isso salva famílias.
essas informações que a gente traz com certeza salvam famílias. E quando me chamam, eu faço palestras também. Então, eu acabei moldando toda a minha maternidade depois que chegou o diagnóstico do Miguel. E a vida, ela deu uma guinada de 180 graus. E hoje eu consigo falar aqui com as pessoas e respirar, mas eu já estive em um momento que isso não era fácil, que eu ficava me perguntando por que que isso tinha acontecido comigo, o que que eu errei, o que que eu comi de diferente, o que, por que, né? Isso, porque um filho meu, por que não em mim? Então a gente faz inúmeras perguntas e questionamentos a Deus, ao universo. Quero entender de fato, eu não sei se eu vou conseguir entender um dia o que aconteceu, mas pode ser que seja genético, que é o que a gente acredita. E o mais importante em saber o porquê, depois que a gente atravessa isso, é cuidar dos nossos filhos. E aí que vem o papel, né, da mãe estar bem para cuidar bem desse filho. E buscar ajuda com profissionais também adequados, né, Silvia? É muito bacana ouvir você, porque as histórias, embora sejamos cada sujeito, mamãe, família única, né, e singular, eu digo isso, mas as histórias dentro de um paradigma, falando de um panorama no recebimento do diagnóstico, elas se entrelaçam, elas se comunicam e é muito parecido, porque do nosso tema hoje, a importância da família no processo do desenvolvimento da criança. E você trouxe várias vertentes, né, Mai, que acabam sendo barreiras para nós mães quando recepcionamos o diagnóstico. E eu digo isso não só para nós mães, mas olhando por uma outra ótica, com lentes de profissional da saúde, ali da educação, que ao sugerirmos também um diagnóstico é muito doloroso. Porque aqui, constantemente, na clínica, as crianças elas perpassam por um processo de avaliação. E quando essas famílias são direcionadas, nós recepcionamos de diversos locais, por diversos profissionais que às vezes a gente nem assim, a gente não conhece de fato. Então, tenho famílias que chegam e falam assim: "Poxa, Silvia, eu fui recepcionar, eu fui encaminhada pelo doutor tal". E eu digo: "Ah, obrigado, mas assim, de fato eu não conheço todas as famílias que chegam". E no momento em que a gente precisa sugerir esse diagnóstico, é de fato também muito doloroso. Então, ressaltar sobre isso, essa expressão no duplo sentido, tanto dentro da maternidade como profissional, a gente vive isso, né? Não é algo só vivido uma única vez. O importante dentro de tudo isso que você fala é nós conseguirmos o quanto antes, dentro da minha visão como mãe também, depois de muitas leituras, mas, e aí eu quero também te pedir a opinião e ver se a gente concorda nesse parâmetro, é o seguinte, existem fases, é comprovado cientificamente, que toda mãe, toda família perpassa, que são as fases do luto, ok, mas o tempo que essa mãe ou essa família deixa com que isso se perdure é o que vai fazer a diferença na vida da criança. Porque enquanto eu vivo e me retroalimento daquele luto, que não é fácil, que é difícil, e que deve ser vivido e passado. E quando a gente fala de luto, agora muito com base na psicologia, né, no que eu venho aspirando, as pessoas, uau, que fase é essa? Que foi até uma das conversas que nós tivemos anteriormente. Quando se fala em luto, existe uma, uma olhares expressivos, mas que palavra é essa? Eu não devo. E é importante nós frisarmos aqui que o luto, a dor, viver essas emoções, essas sensações, esvaziar, transbordar, chorar, é de suma importância, porque faz parte neurologicamente de sistemas primitivos que já nascem conosco, emoções, alegria, tristeza. E que com essas emoções de tristeza, de dor,
transitando e fluindo, com isso também vem a questão do amadurecimento, da Uhum, aprendizagem, do saber o que fazer e como conduzir. E uhum. aí, escutando agora, querendo saber um pouco também, depois, como é que foi a sua fase? Você perpassou por essa fase, mãe? Certeza, com certeza. E foi muito difícil passar por isso. Até eu cheguei até a compartilhar isso um pouco nos meus stories, mas tem pessoas que não conseguem entender que luto não é somente quando alguém morre. Esse luto é um luto de uma criança que foi idealizada. Não que eu sonhasse que meu filho fosse exatamente alguma coisa, mas eu não imaginava que eu teria um filho com algum transtorno, com algum diagnóstico, que eu teria que ir a terapias praticamente todos os dias para ver ele evoluir, para ver ele se desenvolver da melhor forma. Então, a nossa rotina mudou completamente. A questão alimentar mudou completamente, porque ele não come todas as coisas. Então, o nosso sono, ele tem distúrbio do sono também. Então, eu acredito assim que eu adoeci muito em função de esgotamento físico, mental, preocupação, sabe? Então, eu tive burnout, eu tive depressão, não foi fácil. Eu mergulhei no âmago da minha alma neste momento. Eu acho que está falhando, Mai. Eu acho que deu alguma interferência. Vê se você está me ouvindo. Foi alguma interferência que deu. Acho Agora, que voltou. Ótimo, perdão. Agora, e então, assim, foi um momento muito difícil, desafiador, porque eu nunca havia caminhado nesse caminho. Eu não, eu sabia como era ter um filho, eu já era mãe de primeira viagem, então esse era meu segundo, mas eu não tinha percorrido um caminho de uma maternidade atípica. E E abrindo um parênteses, só, Mai, tudo que é novo assusta. Tudo que claro, é novo dá medo. Principalmente quando se fala daquilo que é tão esperado, é tão previsto, onde todo ali é preparado, né? A gente está falando aqui da idealização de uma maternidade típica. uhum. E é muito importante, assim, esse sentir. Eu sempre trouxe isso antes até mesmo de compartilhar aqui. É muito importante esse sentir, acolher esse sentimento e não fingir que nada está acontecendo. Eu preciso dizer que eu não estou bem, eu preciso que alguém valide o meu sentimento, eu preciso comentar isso com alguém da minha família, com alguém próximo a mim, eu preciso ser acolhida nesse momento. Porque naquele momento eu estou no olho do furacão. Então eu não estou enxergando uma saída, eu estou pensando que a nossa vida não vai ser uma vida bonita, não vai ser uma vida vivida, sabe? A gente não sabe com o que a gente vai lidar dali para frente. É um estudo novo que acontece. Como mãe, optei em aprender sobre o autismo, em estudar sobre o autismo, porque eu sei que uma criança ou uma pessoa que tem autismo, ela é para sempre autista. Ela não muda como uma condição, digamos, que recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, que a pessoa pode ser curada. Não, Exatamente. é sempre. Então, eu preciso entender sobre o autismo para ajudar o meu filho a se perceber e a entender quem ele é no mundo e por que ele age de tal maneira. E até para entender o porquê que ele também age de tal maneira. E como fazer esse manejamento em casa com ele para ele de fato assim entender o quando que ele tem que dormir, quando ele tem que comer, o porquê que ele tem que comer, ou atividade, alguma atividade, não que eu vá sentar com ele aqui, vou explicar uma atividade, mas na hora de escovar os dentes, então aplicar a técnica ABA. Então eu decidi fazer isso por mim e pelo meu filho, porque quanto mais informações eu estava acessando, mais calma eu estava ficando, porque muitas vezes aqui na rede social aparecem muitas notícias ruins e difíceis, e que autismo é horrível, e que as famílias perdem, umas notícias assim muito ruins. Então eu decidi que eu iria estudar de forma qualificada o autismo. Até iniciei a graduação de psicologia Aham, para poder entender um pouco mais o comportamento humano. sim, E aí eu tive que abandonar, porque ficou muita coisa para mim, era todos os dias normal. estudando, e eu decidi então seguir com os meus estudos, com livros, com um grupo de apoio de mães mesmo, onde a gente compartilha, porque isso é muito importante. E Rede de apoio, né, Mai?
A rede de apoio é importante. É E isso, importante. só esse teu debruçar dentro da prática, uma coisa que eu costumo dizer nos nossos encontros, seja com colaboradores, com as mamães, em treinamentos, palestras, eu costumo dizer que o conhecimento ele é libertador de Libertou? fato. Quando você conhece, você se sente empoderada e quando eu falo isso, compartilhando com os amigos, com os profissionais, até acadêmicos, né? Eu ministro palestras para acadêmicos também. Então, quando eu falo isso é, nos meus encontros para os acadêmicos, eu digo, quando a mãe, quando a família, quando vocês estão aqui aspirando conhecimento, isso é o divisor de águas, porque quando eu sei e quando eu falo isso, não sou eu quem falo. A literatura ela é clara, falando e ressaltando a respeito disso, que quando a família ela também faz esse papel de retenção da aprendizagem, ela tem um papel muito significativo na vida do sujeito, da criança, porque o primeiro núcleo onde a criança é inserida quando ela chega é dentro da família. Então, ali é o contexto social onde ela começa o seu desenvolvimento. Então, se eu tenho uma mamãe, uma família que tem uma boa rede de apoio, se eu tenho uma mamãe, uma família que, mesmo com todos os desafios, porque o interessante, Mai, é que quando a gente percebe, eu acredito e não sei, legal a gente falar sobre isso também, porque quando a gente passa por um desafio e parece que tudo vai ficar bem, novos vão surgindo. Com certeza. E aí é normal, porque essa criança, esse ser, ele está em desenvolvimento. Então, é importante que a gente fique sempre ali reciclando, renovando, e vão ter novos desafios. O mais importante é como nós vamos auxiliar esse pequeno, né, as crianças, o nosso filho dentro do processo do desenvolvimento. E quando a gente fala da importância da família, é justamente isso. O que você colocou? Eu estudei, eu fui atrás, eu corri atrás, eu não fiquei ali, eu entregava, por exemplo, o meu filhinho na mão dos terapeutas e ficava ali. Eu tive a colaboração, eu fui mesmo entender, porque eu digo que até a crítica ela é de suma importância. Quando você levanta uma crítica, isso significa que você está inteirada, que você tem Uhum. opinião e que existe uma divergência. Então, a literatura ela é clara quando fala hoje, diferente de antigamente, onde a terapia, a intervenção era centrada somente na criança. Estudos recentes e pesquisas comprovam que esse olhar hoje ele é um olhar macro, onde as intervenções mais recentes, modernas, elas entendem que a família, ela precisa e deve ser abraçada pelo terapeuta para que a gente consiga potencializar essa mãe, essa família, para que ela saiba também como lidar, para ela se sentir melhor, empoderada. E assim, né, a criança, ela faz, digamos que no máximo 40 horas de terapia por semana em algum local diferente, mas o restante do tempo é com a família. Final de semana não tem terapeuta. É Então é isso. muito importante nós pais nos inteirarmos de tudo que está acontecendo com nossos filhos, até mesmo para poder trocar com os profissionais. Eu cansei de chegar na TO ou então na psicopedagoga. Eu preciso que você me auxilie na tirada da fralda, porque eu vi que ela não tem como adivinhar que o momento da troca é esse. Eu preciso levar a informação. Eu não posso somente chegar lá e deixar o meu filho e tchau. E Não. esse trabalho em conjunto é fantástico, porque você está pedindo suporte profissional para uma modalidade de estimulação em casa, que a gente chama de atividades da vida diária. Então, esse trabalho em conjunto de direcionamento para um único objetivo, a gente chama de uma ação transdisciplinar, onde todos vão em prol de um único objetivo, com a família inserida dentro desse processo, né? E é muito bacana ver isso, porque dá certo. E
faz a diferença. O meu filho, para te ter uma ideia, ele chegou com nível 2 de suporte, porque ele tinha um atraso significativo na fala. Então ele não falava nada declarado, era blá 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 blá, né? Se não fosse, eu sei muito disso, eu tinha um pouco assim de. Não reconhecia tanto o meu poder enquanto mãe lá atrás, porque eu estava me sentindo muito fragilizada. Mas hoje eu olho e eu vejo o tanto que eu fui forte, mesmo me sentindo fraca. Então, se tem alguma mãe que está assistindo aqui, que está levando seu filho nas terapias um ano, às vezes ali no início, e está se sentindo fraca, acha que não está dando certo, continua. Continua, estuda, dá certo, busca os profissionais que são humanos, principalmente amorosos. Não adianta saber tudo como funciona o autismo, se essa pessoa não se abaixa para dar um abraço quando recebe essa criança no consultório. Empatia, né? Uma das premissas, a gente chama de que isso é a primeira, uma das primeiras é, habilidades que, como linha de base, devem ser usadas com a criança, né? O abaixar, a troca afetiva, com base no brincar, porque se essa criança ela chora e permanece chorando na terapia, alguma coisa não está legal ali. Então, é importante essa mãe levantar algumas críticas e dizer, peraí, e às vezes o terapeuta, a gente que está dentro desse núcleo, né? O terapeuta até tenta, insiste, mas não houve afinidade, vínculo, afeto. Então precisa reestruturar as estratégias junto à família para que a gente possa aí sim retomar ou até substituir, se for o caso. Claro, é muito importante. Pensa só, se eu vou em um médico e eu não aceito a opinião daquele médico, faz sentido eu continuar indo? Não faz sentido. Especialista, tu precisa ter uma confiança. E a criança também, só que muitas vezes ela não sabe expressar. Muitas crianças autistas, elas não são verbais, então a gente precisa estar muito atento aos sinais, porque a criança, ela emite sinais quando algo não está bem, quando algo não está certo. Por exemplo, o meu filho Miguel. Antes de eu descobrir que ele era uma criança autista, ele vivia me pedindo por ajuda, por socorro. Eu não percebia porque eu não sabia nada sobre o autismo. Então eu entendo muito os profissionais, muitas vezes professores, que não sabem como manejar. Agora, é claro, eles já estão se adaptando a tudo isso, mas eu não entendia que ele já tinha vários sinais de autismo, mas eu via que algo não estava certo, porque a gente acaba vendo uma criança com a outra, né? Aquele alerta bate. Então ele me beliscava, ele me mordia, ele era irritadíssimo, isso não era irritadíssimo, isso era uma rigidez comportamental elevadíssima. Então, ele me trazia muitas características de que ele estava precisando de alguém que olhasse para ele, era como se ele me dissesse assim: mamãe, me ajuda. Um grito de socorro É um grito. comportamental e não verbal. Isso. Então, ele não estava bem, ele não estava feliz. E quando eu notei isso, eu comecei a levar ele nos profissionais, que eu entendi. Eu levei no fono, porque era da fala na época. Aí o fono avaliou ele na época e disse assim: olha, eu não acredito que não, mas leva num neuro. Pronto, levei num neuro. E aí começamos as terapias multidisciplinares. E no início foi muito difícil. Essa questão de chorar no consultório, ele era muito apegado a mim. Por quê? Porque eu era a única pessoa que entendia ele. Dentro de todas as pessoas. E aquelas pessoas eram estranhas, ele estava saindo de casa. Então, às vezes, a gente precisa insistir também um pouco com a criança, o Sim, terapeuta, né? Ela não vai se sentir confortável na primeira, na segunda vez, porque ela sim, não conhece. Então, precisa ter exatamente. criado esse laço, precisa ter muita paciência. Eu cansei de estar do lado de fora e meu filho está chorando lá dentro. Então, isso acaba com a gente. Acaba. É Mas muito forte, né? eu não desisti. Porque hoje o meu Sim. filho, ele tá maravilhoso, ele é feliz. Eu sempre disse isso. Eu só quero que o Miguel seja feliz, independente da sua condição. Eu quero que ele seja feliz. E hoje eu vejo meu filho feliz e eu penso, obrigada, Deus, por não ter desistido do meu filho. Até mesmo quando as pessoas da minha família diziam que não era nada. Eu tava achando que eu era louca já, que eu tava doida. Ou ele tinha um diagnóstico, ou eu tinha um diagnóstico, entende? Naquele momento. É uma fase muito comum também, né? Onde
geralmente a nossa rede de apoios familiares, a aceitação para os que estão ao redor também é muito difícil, é muito dolorosa. Então, é, é o senso comum, né? Eu digo que é a opinião do senso comum. Em contrapartida, a gente tem ali todo aquele percurso do acompanhamento multidisciplinar, com base na ciência, que vem com o diagnóstico para amparar e, de fato, trazer essa notícia que nem sempre é muito agradável por conta de vários aspectos aqui. E quando você fala que o Miguel ele começou com o nível 2 de suporte e transitor, é muito bacana tocar nesse assunto, Mari, porque existe uma coisa chamada espectro. Então, onde antigamente o que era leve, moderado e grave, hoje a gente tem o nível um, 2 e 3 de suporte. E a criança, ela transita dentro desse espectro. O sujeito, ele pode transitar. Então, se eu tenho uma criança onde ela foi diagnosticada recentemente com transtorno do espectro autista, mas ela não tem acesso às terapias, onde a mãe estende esse diagnóstico, onde a mãe diz, não, vai passar, onde a família reforça, dizendo, isso não tem nada, é, o fulano falou com tantos anos de idade, calma, vai passar. Esse tempo ele é extremamente precioso, porque a gente está falando aqui, principalmente quando as crianças estão na primeira e na segunda infância. Então, é um tempo de janelas de oportunidade, plasticidades e Poda conexões neural. neurais, poda neural, né? Que é quando o organismo ele vem, o cérebro ele faz aquela varredura. Então, são várias questões ali que as famílias elas precisam ficar e estarem atentas para justamente, independente do diagnóstico, conseguir fazer com que essa criança se desenvolva dentro do seu potencial máximo. Então, tem diagnóstico, não tem diagnóstico, percebeu atrasos, vamos começar a intervenção independente disso, porque o principal é o desenvolvimento dessa criança. E se nós perdermos grandes oportunidades e períodos que são de fato importantes, a maior responsabilidade é nossa. A criança, por si Uhum, só, ela vai se desenvolvendo, mas a competência é nossa, o papel é nosso, enquanto família, uhum. direcionarmos a vida dessa criança, desse sujeito. E aí, esse eu acho que é o grande diferencial que a gente também pode reforçar aqui para as mães. Para as famílias, para os professores, a gente tem casos que professores, profissionais da educação ficam muito sensíveis e limitados até onde eu posso, devo sinalizar, e eu digo. É uma responsabilidade. Uhum. Vocês, como profissionais, devem, precisam sugerir, coloquem devolutiva formal, conversa com a escola, porque às vezes a mãe, a família não conseguem perceber determinadas características que está latente, que está evidente na escola. E aí, em conjunto, a gente consegue abraçar essa família, essa criança, para ir direcionando de forma assertiva, não é, mãe? Com certeza. É muito importante essa tríade, né? Terapia, casa, escola. É muito importante, porque assim como eu não entendia nada sobre o autismo, na escola pode ser enxergado muitas vezes alguns pais. Eu entendo que deve ter muitas crianças sem diagnóstico ainda. Então, Bastante. esse olhar do professor, do profissional, é muito importante, sim, porque quanto antes inicia-se um tratamento, uma intervenção, melhora as potências, melhora as escolhas, melhora as opções de vida dessa criança. Não que ela não vá ter, assim, se for para terapias com 6 anos, será que ela vai ter uma progressão? Vai, mas não como se ela tivesse 2 anos, 3 anos. Então é muito importante. Tempo é desenvolvimento. Exato. É muito importante a gente fixar. Quanto mais tempo você vai. Ai, mas eu acho que meu filho não tem nada. O que que tu acha? Não ache. Leve num profissional. Faça todas as terapias, porque quanto mais você estimular, mais essa criança vai ganhar, melhor ela vai se desenvolver. Então você não vai gastar o seu dinheiro, não vai colocar fora, e se não É tiver nem investimento, né, diagnóstico, mãe? melhor ainda, pronto. E o Você está achismo, em ele é casa. totalmente retirado nesse momento.
do nosso dicionário, vocabulário, porque nesse momento não cabe achismo. E Não. sim a busca por uma certeza ou uma resposta assertiva, qualitativa, quantitativa, que seja, né? Então, eu acho isso, achar o senso comum, várias pessoas acham, mas o que de fato vai fazer a diferença impactando para melhor a vida desse sujeito. Mas me conta um pouco como foi essa sua explosão, esse seu divisor de águas no despertar em outras mulheres pelo digital, que isso aí tá. Eu tô curiosa, quero saber mais sobre isso. Naquela última conversa nossa, desliguei com o gostinho de quero mais, porque realmente isso é um facilitador, né? E a gente conseguir conciliar tudo, descoberta de diagnóstico, ida para terapia, questões em casa, às vezes, quando tem irmãos, filho, esposo e outras demandas, a nossa vida fica uma loucura. É uma loucura. Eu vou dizer assim para você que eu nunca mais vou voltar a ser aquela pessoa, porque a gente expande, né? Graças a Deus a gente evolui muito. E crescer dói. Crescer, evoluir dói. Dói mesmo. Escolhas, né, mãe? Muito. Fazer escolhas dói. Dói, dói, mas assim, quando eu descobri que o Miguel poderia ter algo, eu levei ele. Demorei 6 meses ainda para levar, porque eu já tinha visto com 1 ano e meio, assim que não estava certo. Então, levei ele no fono com 1 ano e 9, até que eu consegui a consulta com o neuro aqui na nossa região, era janeiro, até que eu consegui entrar com as terapias, era março. Então, teve um tempo ali que foi um tempo que era determinante, mas como ele ainda recém tinha feito 2 anos, ainda ele estava num momento que era bom fazer, então, esse acompanhamento, levar ele, então, nas terapias. E quando eu descobri isso, eu já trabalhava aqui com as redes sociais como influenciadora, e sempre compartilho minha maternidade. O Miguel, ele é um bebê que ele tem a vida dele toda aqui na rede social, porque me acompanham desde que eu estava grávida, que eu não consegui ter o parto normal. O Miguel foi um bebê pélvico. Então, eu comecei a compartilhar isso com as mães. Daí veio pandemia também, então a gente estava muito online aqui, e de certa forma é uma rede de apoio digital enorme. Eu sempre digo isso, a nossa rede de apoio é gigantesca aqui na rede social, das mães que se ajudam, que se auxiliam. Se tem uma coisa bonita, é essa união das mães aqui nas redes sociais, porque quando uma não sabe uma coisa, a outra vai lá e ajuda, e Muito assim, bom. uma indica. Então, quando o Miguel começou com as terapias, eu falei em atraso no desenvolvimento. Eu queria acreditar que era só um atraso no desenvolvimento, mas eu pensei, eu preciso levar isso como um alerta para os pais. Eu não sabia o que era, então compartilhei esse atraso no desenvolvimento. E quando eu tive o diagnóstico, ele veio muito rápido. O Miguel, ele teve o diagnóstico fechado em 4 meses, porque era muito evidente que ele tinha autismo. Para mim não parecia, porque eu não conhecia o autismo. Por isso que é Normal. importante buscar um profissional, porque a gente não sabe tudo. Nós mães, a gente até pensa que sabe tudo sobre os nossos filhos, mas a gente não sabe. E tá tudo bem. Isso, está tudo bem, a gente precisa de apoio, de suporte profissional, é importante a gente buscar isso. Tá aí, inclusive, para a gente poder utilizar. Então, ele teve o diagnóstico em julho, no dia 17 ou 14, agora não me lembro. Foi nesse dia, logo um pouquinho antes do meu aniversário, e para mim foi assim, como é que eu posso te dizer? No dia, eu só consegui agradecer a Deus por ter levado meu filho a pessoas que viram que ele realmente precisava de ajuda, por ter buscado ajuda. Naquele momento eu senti assim, meu Deus, eu não tô louca e meu filho, ele tá com todo o suporte que ele precisa agora. Então, parece que ficou um zunido no meu ouvido assim. O doutor, me lembro que na época ele me disse assim: Maia, eu preciso te falar alguma coisa? E eu, E daí aqui as lágrimas rolavam, só de lembrar agora, assim. Eu me emociono porque isso jamais a gente vai esquecer. E a pergunta que meu marido fez na época era se nosso filho iria praticar esporte. Olha só, cada pessoa tem uma necessidade. Então, Eu vou abrir só um parênteses. O meu esposo, ele fez a pergunta: será que ela vai falar? uhum, Então, olha como as histórias elas se parecem, se entrelaçam. O medo. E quando uhum, você fala desse momento, para nós, mães atípicas, é um marco criado ali, uma memória afetiva. uhum.
Hum. positiva ou negativa, Positivo. dolorosa ou alegre. Então, Difícil. Difícil, mas verdadeira, difícil. libertadora, como você disse. Conhecer, saber o que teu filho tem é libertador. É muito difícil. Eu tenho um filho com TDAH e eu não sabia o porquê que ele não ia tão bem na escola. Eu descobri o TDAH dele estudando as comorbidades do autismo e eu não entendia por que ele não ia bem na escola. Então, quando a gente desconhece algo, é muito pior. Ai, mãe, mas tu tá falando que teu filho é autista, tu tá dizendo que é bom saber disso. É bom, porque eu sei com o que eu tô lidando, eu sei onde eu preciso. Exatamente. O Então é inesperado passa a ser esperado, o que de repente está ali com dúvida de forma obscura já tem um nome, já acaba tendo uma evidência, então eu já entendo o que que pode, o que que deve, o que pensar em previsibilidade, começar a entender, e aí as coisas vão se tornando é, mais claras do Uhum, que pode acontecer, né? Eu tenho um uhum, paciente aqui na clínica, só para evidenciar isso, que eu amo todos, todos são. Eu digo que cada um tem uma história, né, dentro do meu coração. Mas tem um que me marcou muito, Mike, a mãe disse assim, quando chegou, a profissional que acompanha ele diz que ele, com 8 anos, ele não vai falar. E eu gosto de relatar essa história porque foi um momento de superação, de desafio, de sucesso. Claro que não tem coisas boas somente ou coisas ruins, mas as histórias elas precisam ser compartilhadas, porque às vezes uma mãe que se vê num lugar e que tem uma história parecida, ela pode e deve não desistir e buscar ajuda e opinião de outro e de outro e de outros profissionais, sair dessa zona de conforto e ir para a prática direto, não se conformar com aquilo que te dizem ou que implementam na tua criança. Eu acho que isso é importante. Não reter sempre tudo que te falam, tirar coisas boas e também separar o que, que eu vou aproveitar e o que de repente eu não quero aceitar e eu vou buscar novas opiniões. E essa criança ela chegou com 8 anos, onde a mãe disse assim: olha, é, esse time que acompanha anteriormente disse que ele não vai falar. Não vai falar, e acabou, a gente vai implementar a comunicação alternativa, e eu disse, me dá um tempo, me dá um tempo, deixa eu fazer uma avaliação extensa, eu quero entender todo o processo. E ele ficou ali durante um período para que eu fizesse essa análise, essa retenção, e eu cheguei a um denominador comum. Essa criança, ela ecoava, só que ela não, ela coarticulava. Ok, eu não sou fono, não é a minha área, mas dentro das práticas de aprendizagem, dentro da análise do comportamento, respeitando a área do outro, eu falei, o que que eu posso colaborar? Quais são as hipóteses de forma muito sucinta e respeitosa que eu posso levantar? E aí, brevemente, eu, conversando com essa mãe, eu falei, olha, é, eu preciso de um ano com ele aqui na clínica para que a gente possa tentar desenvolver algumas propostas, estratégias com base na ciência. Chamei o time, a mãe em conjunto, a terapeuta aplicadora, e essa criança com 8 meses ela começou a falar. Ou seja, dentro da minha percepção, faltava ali uma sincronia entre o ecoar, que é o comportamento ecoico, que a gente chama dentro da análise do comportamento. Todos os bebês dentro do processo do desenvolvimento infantil fazem isso, ou seja, tem voz, ecoa, coarticula, faz esse movimento motor orofacial de forma coarticulada, só que não sincroniza. Vamos começar a tentar trabalhar dentro da nossa prática essas estratégias para ver se a gente consegue fazer isso. A mãe foi extremamente incisiva, participativa, enfim, hoje a criança está falando. A aplicadora também, totalmente debruçada, com um time. E isso, para mim, todos os dias, se alguém perguntar assim, quanto custa essa felicidade que você sente, Silvia? Não tem preço. não É tem. invendável, porque o sorriso dessa mãe, dessa criança, de todo o time, nós sabemos a dor, né? Da incerteza, e de vários outros aspectos. Então, é importante.
essa dica, né, Mai? Tem uma criança, tem um diagnóstico, independente do que te falem, claro, busquem novas opiniões, não desistam das suas crianças, porque esse é o termômetro que vai fazer toda a diferença. E aí você falou um pouco do diagnóstico, o digital. Como é que foi esse divisor de águas no digital, Mai? Como eu já trabalhava aí com digital, teve um momento que eu não queria aparecer, porque você bem sabe, quando a gente não está bem, o digital ele envolve muito a nossa imagem, o nosso rosto aqui nas redes sociais. Então eu não estava pronta para trabalhar com. Imagina eu não estando bem fazendo publicidade para uma marca. Eu não achava coerente eu fazer uma publicidade, trabalhar apesar de precisar, mas eu não estaria fazendo o que aquela empresa merecia. Então eu não tinha como trabalhar como influenciadora. Graças a Deus eu fui reconhecida por muitas marcas, assim, porque hoje não conta a quantidade de seguidores, é a qualidade do teu conteúdo. Exatamente. Então, hoje eu fiz assim publicidades para Benest Brasil, para Nesquik, para Renner, para Van, para várias marcas. E tem muitas pessoas que não têm a quantidade de seguidores que eu tenho, tem mais e não trabalham com essas empresas, porque não sei também, enfim, né? Mas eu acredito que eles viram em mim alguma oportunidade de realmente alavancar os seus negócios, porque também precisa disso. Então, eu não consegui mais trabalhar com essa parte da influência. Então comecei a buscar algo diferente, porque eu sou uma mulher, eu sou muito dedicada. E eu não aceito uma barreira, um limite para mim. Não, se tu me disser que meu filho não vai falar, eu vou até o final do mundo e eu vou buscar alguma coisa. Eu sempre falo para as mães, tem um exemplo de uma criança que começou a falar com 13 anos no neuro que meu filho vai. Então, assim, não desistam, sabe? Eu sei que é difícil também a gente ficar colocando aqui muitas vezes, ai, enchendo a pessoa de esperança. Mas não desista Sim. do seu filho, né? Mas também tenta viver essa fase, assim, sem ficar se cobrando tanto, mas não desista do seu filho. Não se cobre tanto, faça a sua parte, ame seu filho, mas não desista dele. Talvez é uma profissional que vai olhar ele diferente e vai dar certo. Então eu comecei assim a buscar outras formas de trabalho aqui. E na internet tem muito. Explodiu isso na pandemia, inclusive, essa questão de marketing de afiliados, onde uma pessoa tem um produto, um produtor gasta, investe milhões em um produto, um serviço, e ele aceita outra pessoa que é como uma vendedora digital para vender Uhum. o produto. E paga uma comissão alta. Por quê? Porque não paga aluguel, porque não vai precisar pagar salário fixo. Então, quanto mais essa pessoa vender, ele também vai ganhar mais e essa pessoa ganha comissões. Então, nesse mercado, a gente tem comissões de até 50%. Olha que legal. 50%. Onde a mãe tem essa possibilidade de fazer esse movimento através do seu network em Isso, casa, com esse tipo de trabalho. direcionamento, de trabalho, né? De prestação de serviço. Com certeza. Olha, tem um monte de mãe comentando aqui, ó. Maiara comentou, maravilhosa. Maiara, um beijo, querida. Nunca deixem de acreditar. Olha, tem aqui também a Monique. É necessário ter fé. Falou aqui também, que lindo, Fernanda. Perseverança. É muito bom. Ó. Sem a família não tem intervenção. É, é a chave do processo. Deixa eu ver, tem várias mensagens. Esse compartilhar de informações é muito necessário para as famílias. Olha que bacana. Psicoeducação, não é, Mai? Isso, né? Faça um print aí para nós dessas mensagens, porque é muito legal isso para outras mães também se incentivarem. Porque hoje eu estou nesse processo que eu tenho um filho com 5 anos e nós atravessamos 3 anos de autismo, mas lá no início eu não enxergava tudo que eu enxergo hoje, as potencialidades. Era tudo uma penumbra, era tudo um caminho escuro, ainda não enxergava a estrada na minha frente, que ela poderia ser bonita também. E depois, como é que foi? Quando você foi aprendendo, quando você foi aspirando, quando você foi dominando, junto com a equipe terapêutica, como é que foi esse processo? Acolhedor?
Claro que sim. E assim, ó, eu precisava ter esse tempo com meu filho, porque se eu trabalhasse CLT fora de casa, eu não iria conseguir ter esse tempo com ele. E se eu trabalhasse fora, eu iria ter que ter alguém junto com ele para levar ele nas terapias. Então a gente fez um balanço disso tudo e eu decidi trabalhar de casa. E quando eu decidi que ia dar certo esse negócio, vai dar certo, porque uma mulher determinada, ela faz as coisas acontecerem. Não adianta. A gente tira leite de pedra. Então eu fiz dar certo. Hoje eu trabalho com uma mentoria muito maravilhosa. Inclusive, se alguma mãe, se alguma mulher quer aprender a trabalhar no digital, você tem essa oportunidade, pode me mandar mensagem Olha aqui que legal. para vocês. Não precisa aprender, não precisa saber vender, não precisa saber nada de internet, você aprende tudo do zero. E talvez isso seja uma oportunidade de você poder cuidar do seu filho Olha também, que legal. poder acompanhar ele mais de perto. Eu amo estar em casa. Eu amo, amo. Inclusive, eu estou na minha casa, eu montei um escritório aqui na minha casa para eu poder Olha trabalhar. que legal. Então, é o meu canto para estudar, mas não foi sempre assim. Antes era na mesa da cozinha mesmo, e todo mundo tem um começo. E esse conciliar, eu entendo que é assim, o que a maioria das mamães que vivem. Eu conheço mamães também típicas, que são não atípicas, e elas também têm essa necessidade, né, de do trabalhar de home office, aí eu digo que é a participação, processo de participação da família nesse desenvolvimento. Então, o home office ele traz essa proximidade, ele te faz ganhar tempo em termos de logística, né? O tempo que hoje, claro, com a correria do dia a dia, mas o tempo que se perde transitando de um lugar para o outro. Então, o máximo, e principalmente falando da atipicidade, é, são muitas coisas positivas que nós conseguimos trazer para o nosso dia a dia com o trabalho pela internet, não é, Mai? Com certeza, a gente Você consegue. poder conciliar, levar a criança na terapia, estar dentro de casa, responder um e-mail, presenciar ali todo o percurso. Eu acredito que isso tire um pouco até dessa culpabilidade que nós carregamos. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou dando a atenção certa? Ah, eu queria me dedicar mais, mas agora eu não consigo fazer escolhas. Isso tudo traz um conforto também, não é? Sabe, Silvia, que eu sempre sonhei, eu sempre soube que eu seria mãe. Eu fui criada pela minha avó há muitos anos. E a minha avó me ensinou que eu deveria ter a minha família. Eu não fui ensinada para estudar e trabalhar e ir para o mercado digital. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, inclusive eu nem falei aqui para o pessoal, mas eu moro na cidade onde a Xuxa nasceu, Santa Rosa. É quase na Argentina, gente, quase num outro país onde eu moro. Em alguns quilômetros. Então, aqui, a gente é muito ensinada ainda nessa questão da família, sabe? É mais, assim, as pessoas, elas são mais, as mulheres Tradicionalistas, essa cultura mais tradicionalista. conservadoras. Isso, são muito conservadoras, então tem muito isso. E quando eu cresci, enfim, comecei a trabalhar fora, eu entendi que eu poderia sim fazer o que eu quisesse, mas eu fui descobrindo com a vida, não foi algo que a gente fala hoje para os filhos da gente, olha, você pode estudar, você tem opções na vida, você pode pensar o que você quer fazer, se você não quer ir num lugar, você não vai, não, na nossa época era o que tinha que ser feito e pronto, né? Era assim. E aí, essa questão de cuidar de casa dos meus filhos, eu sempre sonhei em ser mãe e ser uma mãe presente. Eu queria estar em casa. E depois, tendo os meus filhos assim, precisando de mim, nesse ponto, o Arthur, que tem muita dificuldade na escola pelo TDAH, o Miguel, que então tem também essa questão das terapias todos os dias, e a gente tem que estar acompanhando ele, enfim. Então, eu não tinha outra. Entende que a vida se desenhou aquilo que a minha avó me disse que era para ser também. Então, de alguma forma, teria que ser assim. Porque se eu estivesse trabalhando fora, eu tenho certeza que o meu filho ele não teria hoje essa questão da rigidez dele, comportamental, tão boa, tão melhorada que Muito nem bacana. fora, Olha sabe? que legal, Maia, aqui, ó, aprendendo. Tem outros comentários aqui. Conhecimento liberta realmente.
nunca deixe de acreditar. Então, assim, é muito bacana porque através das histórias, da psicoeducação, da informação, que possamos atingir vidas, né, pessoas. E também colocar, Mai, que nós estamos aqui, o principal objetivo dessa troca de hoje é estarmos passando conhecimento através de histórias, né, verídicas e de conhecimento com base na ciência, para que essas mães também possam, se futuramente quiserem, precisarem, nos procurem. Nós estamos aqui para isso, para acolher, né, a família e trocar cada vez mais. Lá no meu, aqui no meu Instagram e nas minhas redes sociais, eu geralmente eu atuo com uma linha diferente da sua, né? Você falou que dentro da tua linha você coloca ali tapes do dia a dia seus, fala muito da questão da maternidade. E isso foi algo que lá atrás, eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo sim, eu buscava por curiosidade como a atitude de outras mães, de outras crianças, até que ponto pode essa questão do querer saber o inesperado e ficar um ponto de interrogação, isso traz uma angústia muito grande. E a partir do momento que você começa a entender e se aproximar, né, do autismo em si ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem crianças que não têm só o autismo, tem o autismo, concomitantemente ela tem o TDAH, e concomitantemente como comorbidade o TOD, então são 3 transtornos ou 2 transtornos. Então a gente precisa ter esse olhar macro e a gente sabe também que aproximar de tudo isso são muitas informações, então leva um tempo, é uma construção, precisa ter paciência, precisa ter cautela, para que a gente aí sim vá construindo um acervo mental e aos poucos, de forma gradativa, a gente consiga ir também colocando em prática, associando esse conhecimento teórico. Você falou que faz a aplicabilidade do hábito, eu achei incrível isso, então você associar a teoria à prática, isso é super importante. E também leva um tempo para a gente conseguir fazer essa associação e aplicabilidade, não é, Mai? Com certeza. Tudo é experiência, né? Não tem como a gente saber algo assim todo mundo precisa iniciar de alguma forma. Todo mundo tem um início de um aprendizado, seja, ou de uma experiência. Então, precisamos estar abertas a esse conhecimento. E por amor a um filho, a gente faz tudo. Faz, Uma mãe, ela se torna assim outra mãe. é verdade. Através de um diagnóstico ou através de alguma condição de um filho. Meu filho também, eu não sei se ele não vai ter outra comorbidade. Por isso que eu comecei a estudar as comorbidades, até para auxiliar nesse processo, caso eu esteja vendo, já conversar com o neuro, porque a gente sabe que o autismo ele não vem sozinho. Hoje ele tem autismo e distúrbio do sono, mas daqui a pouco pode vir um TDAH ou outra questão. Então, eu quero ser uma mãe atenta, sabe? Para poder Sim. ir no tempo certo, para poder auxiliar meu filho no tempo certo. Ah, mãe, mas tu tá sendo terapeuta do teu filho? Não, 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 não estou. Ele vai nas terapias lá com outros profissionais. Mas isso que eu estou fazendo não somente pelo autismo, eu estou fazendo pelo Miguel, pelo meu filho, que eu sei o tanto que ele precisa se desenvolver, principalmente a questão motora, ele tem mais prejudicada também, então tem outras questões que ele precisa se desenvolver. E a gente olhando, a gente não olha somente o autismo, a gente olha a criança, o sujeito, como você disse, olhar num todo. E mais do que conhecer o autismo, é importante nós, pais, você, mãe que está assistindo aí, a conhecer o seu filho, a conhecer ele no que faz, o que faz diferença na vida dele, o que irrita ele, por que irrita ele. E tem que colocar limite também, sabe, Silvia? Eu gostaria de Sim, falar né? que as crianças que possuem uma necessidade especial, elas também são crianças e precisam de educação. Então, o meu Sim. filho, eu preciso dizer não para ele muitas vezes,
Eu preciso sim ficar brava com ele algumas vezes, mostrar que o comportamento dele não está sendo legal com outra pessoa, com o irmão dele, normalmente é o que acontece aqui em casa, porque ele tem um irmão. Então a gente precisa, nesse um todo, amar, mas amar Sim. quer dizer ser permissivo. Amar é educar, amar é dizer não, amar é enxergar o seu filho além do autismo, amar Uhum. é também dizer para o seu filho que ele precisa esperar um momento, que não vai ser do jeito dele, ou que aquele vai ser o horário de dormir, sim, porque é aquele horário, porque você que é adulta da situação, é você que comanda todo o espetáculo da maternidade. A gente vai só conhecendo as crianças e vai ensinando eles. Eles ainda não têm essa noção, essa percepção de quando que eles precisam comer ou quando que precisam dormir. Então, nós mães, as mães, eu digo assim principalmente, porque eu sei que eu fui portadora de toda a informação que tem o autismo na vida do Miguel. Para o meu marido, para outras famílias. Então, nós mães levamos informações para as mães, para a nossa família. Inclusive, eu ajudo a minha família a entender melhor o Miguel. O Miguel tem seletividade com carne também, ele não come. Então, é um monte de coisinhas que a gente precisa conhecer no nosso filho para as pessoas poderem também entender eles. E Esse pegando um gancho até aqui, Mai, antes de nós destacarmos o autismo, que a gente já está aqui indo para os minutos finais para encerrar, a Mai já deixou, mas eu vou reforçar aqui a frase de impacto, mas só para também finalizar aqui com uma conclusão do pensamento, que eu entendo que seja importante, antes do autismo, entender que esse sujeito ele está em desenvolvimento, que existe ali uma criança e que precisa e necessita, talvez, de educação, de carinho, de amor, afeto, acolhimento, psicoeducação, presença. Quando a gente fala em educação, existe logo uma associação, um pareamento, um match, né, que a gente chama, remetendo à escola, e nem sempre. A educação ela começa no núcleo familiar. Então, se essa criança ela já vai para a escola com alguns princípios. Mas ele é muito pequeno, não tem princípios. Não, os princípios eles são construídos com as rotinas estabelecidas, a organização dessa criança dentro de casa. Então, comedir, eu digo que se eu pudesse dar uma dica, eu vou começar aqui com a minha e você fecha com a sua, encerrando. Se eu pudesse dar uma dica para as mães hoje, eu diria, mamães, equilíbrio, tentar manter essa frequência, né? Nós oscilamos de forma fluida, mas nunca para muito mais, nem bem menos. Então, o equilíbrio aí eu acredito que ele seja o divisor. Meu Deus, ele gosta de carrinho, vou comprar 50 carrinhos. Calma, mãe, vamos equilibrar esse comportamento, né? Vamos readaptar, vamos deixar com que ele explore aquele momento, vamos ajudá-lo, estimulando essa exploração de diversas formas. Então, às vezes, a nossa ansiedade, ela é toda perpassada, transbordada, onde a criança absorve tudo aquilo. Então, eu acredito que o equilíbrio ele seja aí um dos pontos e um dos fatores principais dentro desse processo do desenvolvimento, que a família ela pode ser super colaborativa, trazendo esse equilíbrio é em necessário. todos os contextos. E você, Mai, deixa uma frase para a gente poder encerrar. Infelizmente, o nosso tempo aqui está finalizando e eu gostaria que você deixasse uma frase para as mamães, para os profissionais que estão nos assistindo aqui e agora. Quem se envolve com famílias que possuem crianças ou alguém mesmo, né, uma pessoa com necessidade especial, precisa entender que antes do lado profissional, que entende toda a teoria, precisa ser uma pessoa humana que queira estar ali. Hoje a gente sabe que o comércio ele está muito badalado. Explorado, banalizado com relação a Então, isso, né? assim, gente, pensa, dorme com a tua cabeça assim tranquila no travesseiro, atende. Você não é obrigado a trabalhar com uma criança que tem uma necessidade especial. Você tem muitas vertentes, então, para trabalhar, né? E outra, eu gostaria de dizer para as mães, especialmente para uma que está aqui, porque eu sei que tem mães que estão passando por processo de diagnóstico.
Esse é um momento muito difícil e eu tenho 2 podcasts, inclusive, no YouTube. Se procurarem lá, Maiara com Y Maciel, vocês vão também poder assistir os Deixa meus. os seus canais, Mai, para todo mundo poder procurar. Uhum. No Instagram é @amaiara com Y Maciel. E tem também no YouTube, no A Mãe Tá Oncast, onde eu tenho um podcast, então, onde eu gravei um pouco de como eu me sentia. E também tem um podcast que era em Porto Alegre, que é com a Shana Miller, que é uma tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul, que eu também gravei. Esse foi muito especial. Ela também é uma mãe atípica. E ela se enxergou muito em tudo que eu falava, assim, porque é difícil muitas vezes de uma mãe conseguir falar, verbalizar aquilo que ela está sentindo. Ela segura até o último, porque ela quer parecer estar bem. E eu quero falar para vocês que deserto não é local de morada. Eu me apeguei muito à minha fé. Então, o diagnóstico veio, mas eu entendi que sem fé a gente não é nada. Diagnóstico ele não é ponto final, ele é um ponto de partida para uma nova etapa na nossa vida. Então, você está caminhando pelo deserto, não pare, apenas siga, aprenda tudo que você precisa aprender. Mas ninguém veio aqui para essa terra para ser infeliz. Não, a gente veio aqui para ser feliz. Ah, mãe, mas tu tem um filho com autismo e está tudo bem. Ele está bem, ele está feliz. É uma condição dele, mas não é quem ele é. Então, continue, continue, sabe? Deserto não é local de morada. Continue, porque vocês ainda vão ser muito felizes. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Só não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Busque bons profissionais, aqueles que realmente deixem o coração de uma mãe e de uma criança quentinho, que dá certo. Que Dá certo. sensível, quanta sensibilidade. É bom, né? Porque transborda, né? Poder fazer o bem, isso não tem preço. Olha, que tem aqui Gisele, querida, obrigada pelas lindas palavras, verdade. Amém. Diagnóstico não decide destino, verdade. Isso é isso aí, minha querida. Deserto é passagem. Glória a Deus. Sensibilidade é uma boa palavra para definir o entendimento e a recepção ao autismo. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais também. O Instagram. Eu tenho uma colinha aqui, porque de cabeça eu não sei, Babi, uma querida que faz essa parte aqui para mim, como sempre, deixa a colinha, porque senão eu não falo. Ó, glória a Deus por essa live. Olha que bacana. Tem mais alguma coisa? Acho que tem comentário, mas hoje eu estou de lente, estou sem óculos e eu fico com uma dificuldade. Sabe como é que é? A idade vai chegando, é assim mesmo. E tá tudo bem. Tá, tudo bem, tem. Então, o Instagram, Silvia Kelly Bose, você já deixou os seus, né, Mai? Uhum. Aqui o meu Instagram, Silvia Kelly Bose, Potência Ponto Desenvolvimento, YouTube, o quê? Silvia Bose? Silvia Bose, Silvia, em você Oi. atende de forma online ou não? Porque como eu moro aqui no interior, pode ser que alguma mãe, né, queira entrar em contato. Então você faz esse atendimento? Faço, faço sim. Isso também é um outro ponto que a gente pode marcar numa próxima live, quem sabe, para fazermos esse tipo trazer esse tipo de tema. Vamos Uhum. fazer uma coisa? A gente pode começar para que você vivencie essa experiência. Você já fez atendimento online? Eu já mais para mim, não para o meu filho. Só, na verdade, medicina, porque como o Miguel ele fez uso de canabidiol, então eu com Uhum. médicos e são. Conseguiu. Eu faço esse atendimento online, depende da queixa e do tipo de acompanhamento, mas é algo que a ciência também ampara. Nós conseguimos psicoeducar a família com devolutiva de vídeos, com pontuação, supervisão. Então, é uma prática ainda muito pouco utilizada, mas ela é bem assertiva no planejamento, no plano de intervenção dessa criança para que a gente consiga avançar em vários aspectos. Eu Ai, adorei a sua pergunta, muito, uhum. muito pertinente. Ó, muito boa essa live. Tem outra pessoa comentando. Bárbara, tem mais alguma coisa que eu preciso falar aqui? Canal do Instagram, conteúdos exclusivos. Ah, canal de desenvolvimento nosso do Instagram. A gente tem um canal onde nós colocamos ali conteúdos exclusivos. E eu entendo que seja isso. Por hoje, é isso. Mai, manda um beijo no nosso pequeno. Júlia, obrigada por
interceder aqui nessa troca, nesse bate-papo, as mamães presentes, profissionais da saúde, da educação, todos aqui. Eu vi que tem muita gente, Uhum. mamães da clínica, pacientes, também tem um público seu aqui. Então, meu muito obrigada e que venham mais lives e trocas como essas para que a gente possa trazer e buscar temas relevantes, não é, Mai? Com certeza. Toda segunda-feira eu estou aqui, então, com alguma profissional, alguma mãe, para compartilhar um pouco esse caminho tão grandioso que é a maternidade, né? Bom, Atípica, típica, o que tem, assim, para a gente debater, a gente vai debater aqui, é um canal aberto. Fico muito feliz com o carinho de vocês aqui, de verdade, porque vocês sabem que não é fácil a gente compartilhar não é fácil, às vezes, uma pessoa gravar um vídeo na internet. Imagina compartilhar algo tão íntimo, né? E algo assim tão grandioso que é um filho. Então, obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui. Estou sempre a uma mensagem de distância. Essa é a minha frase de sempre. Estou sempre a uma mensagem de distância de vocês. Então, contem comigo para o que precisarem. Foi muito bacana. uma honra ter falado com você. Uma honra para mim também, querida. Muito bom. E, ó, Narielle, para encerrar, mais lives, querida, nossa psicóloga também está aqui. Maravilhosa, Márcia Azevedo falando maravilhosas, olha que legal. E eu vou encerrar é, dizendo que não desistam das nossas crianças. Vamos continuar tentando atingir as suas potencialidades máximas. Eu entendo que por hoje é isso. Com Um certeza. beijo grande, minha querida. Um beijo a todos. Dá um beijo no pequeno. Tchau. Tchau, tchau, querida.